A cidade dos poços. Aquela cidade não era habitada por pessoas, como todas as outras cidades do planeta. Ela era habitada por poços. Poços vivos, mas afinal, poços. Os poços distinguiam-se entre si não somente pelo lugar onde estavam escavados, mas também pelo parapeito, aquela abertura que os ligava ao mundo exterior. Havia poços ricos e ostensivos, com parapeitos de mármores e metais preciosos. Poços humildes de tijolo e madeira, e outros ainda mais pobres. Simples buracos rasos que se abriam na terra. A comunicação entre os habitantes da cidade fazia-se de parapeito em parapeito, e as notícias corriam rapidamente de uma ponta à outra. Um dia chegou à cidade uma moda que certamente deveria ter nascido em algum pequeno povoado humano. Ela consistia em fazer com que cada um cuidasse mais do seu interior do que o exterior. O importante não era a superfície, mas o seu conteúdo. E foi assim que os poços começaram a encher de coisas. Alguns de joias, moedas de ouro, pedras preciosas. Outros encheram-se de eletrodomésticos e aparelhos mecânicos. Outros optaram pela arte. Encheram-se de pinturas, pianos, esculturas pós-modernas. Finalmente, os intelectuais encheram-se de livros, de manifestos ideológicos e de revistas especializadas. O tempo passou, a maioria dos poços encheu-se a tal ponto que já não podia conter mais nada. Os poços não eram todos iguais, por isso, embora alguns tenham se conformado, outros pensaram no que teriam que fazer para continuar a meter coisas no seu interior. Alguns tiveram uma brilhante ideia. Em vez de apertar o seu conteúdo, lembrou-se de que poderia aumentar a sua capacidade alargando-se. E não passou muito tempo e a ideia circulou. E muitos poços começaram a imitar esse tal comportamento. Todos os poços utilizavam grande parte das suas energias para alargar-se, para criarem mais espaço. Um poço, pequeno e afastado do centro da cidade, começou a ver os seus colegas se alargarem e percebeu que, se continuassem daquela maneira, eles em pouco tempo iriam confundir-se os seus parapeitos e perderiam a sua identidade. Talvez, a partir dessa ideia, ocorreu-lhe que outra maneira ele poderia aumentar a sua capacidade de crescer. Mas não em largura. Antes, pensou, eu posso crescer em profundidade. Fazer-se mais fundo em vez de mais largo. Depressa, se deu conta de que tudo o que tinha dentro dele lhe impedia de fazer essa tarefa de aprofundar. E se ele quisesse ir mais profundo, ele teria que se esvaziar de todo o conteúdo. A princípio, ele teve muito medo do vazio, mas quando viu que não havia outra possibilidade, meteu mão às obras. Vazio de posses, o poço começou a tornar-se profundo, enquanto os outros se apoderavam das coisas das quais ele já tinha se despojado. Um dia, algo surpreendeu o poço que crescia para dentro. Dentro, muito no interior, mas muito no fundo mesmo, ele encontrou água. Nunca antes um outro poço havia encontrado água. O poço venceu a sua surpresa e começou a brincar. Brincava com a água, umedecendo as paredes, salpicando seu parapeito e, por último, atirando água para fora. A cidade nunca havia sido regada, a não ser pela chuva, que na verdade era bastante escassa. Por isso, a terra que estava à volta do poço, revitalizada pela água, começou a despertar. As sementes das suas entranhas brotaram em forma de erva, de trevos e flores, e depois se transformaram-se em árvores. A vida explodiu em cores à volta do poço afastado, e todos lhe perguntaram como tinha conseguido aquele milagre. Mas não havia sido um milagre. Deve-se procurar no interior, o poço respondeu. Muitos quiseram seguir o seu exemplo, mas aborreceram-se da ideia e deixaram de se esvaziar. Continuaram a encher-se cada vez de mais coisas. No outro extremo da cidade, outro poço decidiu correr também esse risco e começou a se esvaziar, depois a escavar, até que enfim encontrou água.
Quando encontrou, salpicou água também para o seu exterior e criou um segundo oásis no povoado. Mas o que vai fazer quando a água acabar? Lhe perguntavam. Não sei o que passará, os poços respondiam, mas por agora, quanto mais água tiro, mais água há. Essa história ela nos traz um importante comparativo com a infância, né? Nós acreditamos que as crianças são seres vazios que precisam ser preenchidos, quando na verdade eles em seu interior trazem uma riqueza sem limites. Nós costumamos trazer acúmulos para crianças de materiais, de bens tecnológicos, de brinquedos, de rotinas preenchidas rigidamente. Esquecemos de tudo aquilo que eles possuem de melhor, que é da sua espontaneidade, que é do seu brincar, do seu natural. Quando as crianças estão brincando, elas têm a oportunidade de se organizarem internamente, de descobrirem quem elas verdadeiramente são. Nós, adultos, precisamos ter a coragem de aceitá-las enquanto seres livres e permitir que elas possam, vez ou outra, ou vez e sempre, cavar até o interior e não enchê-las de fora para dentro. Brincar tem a ver com quem eu sou. É loucura da nossa parte querer que uma criança sinta o desejo que nós queremos implantá-la. Precisamos nos desmistificar desse processo abrupto de decisão, de não permitir que a criança seja livre para fazer o mínimo possível que ela necessita para desenvolver-se, que é explorar o mundo, suas fantasias internas e concretizá-las através dos brinquedos. Permitam que as crianças brinquem, permitam que elas sejam o que elas verdadeiramente são, livres e criativas.